66 milhões de anos atrás, um meteoro colossal com mais de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com o Golfo do México, marcando o fim da Era Mesozoica, a Era dos Dinossauros. Por toda a América do Norte, ícones pré-históricos como Tiranossauro e Tricerátopo só puderam assistir enquanto todas as suas linhagens eram destruídas em um piscar de olhos. Em termos comparativos, deixados para trás em um mundo sufocante de cinzas e escuridão, esses poderosos répteis não conseguiram mais se sustentar. E, em todo o mundo, os dinossauros não avianos foram extintos. Não foi um processo rápido. E a recuperação dos ecossistemas do planeta Terra também não foi. Mas a vida, como sabemos, sempre encontra um caminho. Enquanto os dinossauros, assim como os grandes répteis marinhos e voadores do Cretáceo, sucumbiram ao evento de extinção em massa, o mundo foi herdado pelos pequenos sobreviventes generalistas. Em todo o mundo, mamíferos e aves, os ancestrais distantes daqueles que conhecemos hoje, estavam saindo de suas tocas e descendo do topo das árvores para entrar em um novo mundo muito mais verde. Mal sabiam eles que esses animais estariam lançando as bases para a vida na Terra no futuro previsível. Logo, este seria um mundo dominado por mamíferos gigantes de todas as formas e tamanhos. Ao longo do caminho, outros grupos de animais desempenhariam um papel importante, mas essa nova era, o Cenozoico, seria principalmente consolidada como a Era dos Mamíferos. No vídeo de hoje, vamos te levar por toda a Era Cenozoica, uma jornada que abrange 66 milhões de anos, desde a extinção dos dinossauros até os dias atuais. Ao longo do caminho, vamos conhecer nossos primeiros ancestrais, junto com muitos rostos familiares e desconhecidos que compartilharam o planeta com eles. Sente-se e relaxe enquanto te levamos em um passeio pela Era dos Mamíferos. Bem-vindo ao Cenozoico! De 66 a 55 milhões de anos atrás. Começamos nossa jornada no época Paleocena, o primeiro segmento de tempo após o desaparecimento dos dinossauros. Para os mamíferos que sobreviveram ao mundo escuro e coberto de cinzas da extinção em massa do fim do Cretáceo, as florestas exuberantes do Paleoceno pareceriam um verdadeiro Éden. Aqui, níveis elevados de gases de efeito estufa, especificamente metano e dióxido de carbono, desencadeados pela atividade vulcânica, criaram altas temperaturas globais. O excesso de dióxido de carbono permitiu que florestas tropicais exuberantes crescessem em grande parte do planeta, o que, por sua vez, sustentou uma enorme variedade de animais, tipicamente muito pequenos, que estavam começando a ocupar os nichos ecológicos deixados vagos pela recente extinção em massa. Nesse período da história da Terra, essas florestas aparentemente intermináveis eram comumente povoadas por coníferas, plantas que haviam prosperado excepcionalmente bem na época dos dinossauros. Sem grandes dinossauros herbívoros ornitópodes para se alimentarem delas, as florestas continuaram a se espalhar, explodindo em cores e sons à medida que flores, insetos e aves continuavam a evoluir. Em sua maioria, até esse ponto da pré-história, os mamíferos eram animais pequenos e discretos. Embora houvesse uma grande variação de família para família, com alguns se adaptando a estilos de vida subterrâneos, aquáticos e arborícolas, nenhum deles cresceu mais do que o tamanho de um cachorro pequeno durante todo o Mesozoico. Isso, no entanto, estava começando a mudar. Em sua maioria, os mamíferos no Paleoceno permaneceram pequenos e noturnos. Inúmeros animais parecidos com musaranhos, ratos e gambás habitavam as florestas globais nos primeiros milênios do Paleoceno, mantendo várias características de seus ancestrais mesozoicos. No entanto, ao final da época, começamos a ver o surgimento de animais maiores e diurnos, como os pantodontes.
Enquanto os pantodontes evoluíram logo após a extinção em massa, eles começaram a se diversificar durante o final do Paleoceno, variando desde animais semelhantes a texugos, com menos de 1 metro de comprimento, até o Coryphodon, semelhante a um hipopótamo, com 2,5 metros de comprimento. Essas criaturas se tornaram alguns dos maiores e mais amplamente distribuídos mamíferos do início do Cenozoico. Mas poucos mamíferos vivos se assemelham a eles hoje em dia. O pantodonte mais famoso e conhecido, Barilanda, acredita-se que tenha vivido de forma semelhante ao que vemos hoje com a anta, embora se parecesse com as preguiças gigantes extintas, que vamos conhecer mais adiante neste vídeo. Usando seu corpo robusto e membros bem desenvolvidos, ele teria sido mais do que capaz de se defender dos predadores da época. Na maioria das vezes, os predadores em questão eram os mesonicídeos, um grupo de mamíferos de pequeno a grande porte, parecidos com lobos, com uma ancestralidade confusa. Embora sejam indiscutivelmente muito caninos em aparência, na verdade são mamíferos ungulados, muito mais próximos de ovelhas e gado do que de cães e ursos. Com cabeças grandes, cheias de dentes afiados e pernas longas para correr nas florestas, os mesonicídeos caçavam mamíferos pequenos e médios, pescavam nos lagos e rios do Paleoceno e aproveitavam carniça sempre que podiam. Eram animais adaptáveis e amplamente distribuídos que têm sua origem em animais do Paleoceno, como Yantanglestes, o mais antigo mesonicídio conhecido. Este gênero chinês, leve e com mandíbulas finas e ágeis, abriria caminho para que os mesonicídeos se tornassem extremamente bem-sucedidos no final do Paleoceno, assim como na época do Eoceno que estava por vir. No final do Paleoceno, mesonicídeos como Pachina, um carnívoro robusto semelhante a uma hiena, haviam surgido no registro fóssil, espalhando-se de sua terra natal asiática, ancestral, para a Europa e a América do Norte. Com mandíbulas poderosas e esmagadoras, esse estranho animal, ungulado, com características tanto de porco quanto de lobo, parece ter sido especialmente adaptado para perseguir presas, com dígitos alongados e articulações altamente móveis. Embora a era dos dinossauros já estivesse definitivamente no passado, algumas espécies de fato mantiveram seu tamanho impressionante até bem dentro do Cenozoico. As aves, descendentes de uma linhagem de dinossauros terópodes com penas, também sobreviveram à extinção, e algumas delas prosperaram nessas vastas florestas. Antes considerada um predador de topo do Paleoceno, Gastornis foi uma das maiores aves que já existiram e fez de seu lar as florestas subtropicais do que um dia se tornaria a Europa continental. Europa. Com a maior espécie, Gastornis giganteus, chegando a mais de 2 metros de altura, e com um poderoso bico em forma de cunha, pode te surpreender saber que, muito provavelmente, ela era estritamente frugívora. Com pernas largas e pesadas, ela caminhava lentamente pelas florestas, incapaz de voar. Como um caçoar gigante, ela provavelmente colhia frutas com seu longo pescoço e era uma espécie-chave na dispersão de sementes, mantendo as florestas saudáveis. Muitas outras linhagens modernas de animais podem traçar suas origens até as florestas do Paleoceno. Roedores primitivos arborícolas, como o paramis, corriam atrás de besouros pelos galhos, enquanto embaixo os palaianodontes, semelhantes a toupeiras e ancestrais dos pangolins de Tadar, cavavam em busca de larvas e minhocas. Animais com casco, ancestrais de bovídeos, equídeos e psuerídeos, vagavam pela vegetação rasteira, enquanto os primeiros carnívoros verdadeiros, vivaravídeos semelhantes a gatos, evoluíram nas florestas da América do Norte. Os antigos chamados de corujas, mergulhões e pássaros do rato ecoavam nas florestas ao entardecer, enquanto nas costas os primeiros pinguins formavam grandes colônias.
Este era um mundo que havia sido firmemente recuperado do limiar da morte, e a vida estava em pleno vigor mais uma vez. Se havia alguma dúvida sobre qual grupo de animais se tornaria a forma de vida dominante no planeta Terra após a extinção dos dinossauros, o Eoceno colocou um fim definitivo nisso. Neste mundo novamente transformado pelas mudanças climáticas, mamíferos gigantes habitavam quase todos os continentes e oceanos. No Eoceno, continuamos em um mundo quente, com pouca ou nenhuma presença de gelo nos polos, dependendo da época. Assim, os níveis do mar eram muito mais altos do que são hoje, e florestas densas ainda cobriam grande parte do planeta. Dito isso, a vida na Terra estava sendo lentamente afetada por uma tendência gradual de resfriamento, à medida que a corrente circumpolar antártica se formava nos oceanos. Lenta, mas seguramente, a temperatura começou a cair, e os níveis de dióxido de carbono atmosférico começaram a diminuir, à medida que o mundo deixava para trás as fases mais iniciais do Cenozoico. Entre as mudanças ecológicas mais importantes durante o Eoceno estavam as explosões na diversidade dos animais de casco, os ungulados. No Eoceno, os ungulados se dividiram em dois grupos principais: os perissodáctilos, ou ungulados de dedos ímpares, e os artiodáctilos, ou ungulados de dedos pares. Os primeiros são representados hoje por cavalos, rinocerontes e antas, enquanto os segundos, muito mais numerosos, incluem porcos, gado, antílopes, cervos, girafas e outros. Um dos primeiros perissodáctilos e um dos ancestrais mais antigos do cavalo foi o Eohippus, um pequeno e ágil mamífero com casco, não maior do que um terrier. Em pequenos bandos, esses animais percorriam a floresta, usando clareiras para se alimentar e descansar. Você talvez não pense isso ao olhar para eles, mas esses animais acabariam se tornando algumas das criaturas mais poderosas e graciosas do reino animal. No entanto, no Eoceno, os animais com casco não eram apenas pequenos e humildes herbívoros. Em todo o mundo, novos grupos de carnívoros com casco, semelhantes aos mesonicídeos do Paleoceno, estavam começando a evoluir. Nas planícies e nas florestas abertas do que um dia se tornaria a China, o maior mamífero carnívoro terrestre que já existiu vasculhava o ambiente em busca de sua próxima refeição. Parecendo uma mistura bizarra de lobo e javali, Androsarco mongoliensis, com quase 2 metros de altura, ou mais de 6 pés, e chegando a quase 4 metros de comprimento, ou 12 pés e meio, era um dos animais mais imponentes do Cenozoico. Com mandíbulas gigantes cheias de dentes esmagadores, Androsarco talvez fosse capaz de caçar e matar animais tão grandes quanto os brontotérios. Animais grandes, semelhantes a rinocerontes, que dividiam florestas e planícies com ele. Apesar do seu estilo de vida, ele era de fato um ungulado e vagava pelas planícies com dígitos peculiares em forma de casco. Durante todo o Eoceno, um grupo de animais, novamente ungulados, tomou um rumo notável. Nas florestas ribeirinhas do que um dia se tornaria o Paquistão, um grupo de ungulados leves e semi-aquáticos estava passando por uma das mudanças evolutivas mais drásticas da história dos vertebrados. Indoyus, do tamanho de um cervo-rato e vagamente semelhante a ele, passava a depender cada vez mais da água para se alimentar. Com o passar dos milênios, esses animais se tornariam dependentes dos ambientes ribeirinhos e costeiros. E Pachycetus, a primeira baleia do mundo, evoluiu. Você não pensaria isso só de olhar, mas esse mamífero bizarro, que parece algo entre um cachorro e um rato, é o ancestral dos maiores animais que já habitaram o nosso mundo. Com o tempo,
À medida que as baleias se adaptaram cada vez mais a um estilo de vida aquático, elas começaram a adquirir formas sinuosas e aerodinâmicas, ideais para a natação. Alguns, como ambulocetos, começaram a se assemelhar a crocodilianos, enquanto outros, como rhodrotetus, ficaram mais robustos e passaram longos períodos em águas costeiras. Eventualmente, as baleias perderiam completamente seus dedos palmados em favor de membros largos em forma de remo e caudas em forma de nadadeira, perfeitos para permitir que passassem toda a vida no mar. Ao final do Eoceno, as baleias foram os primeiros verdadeiros gigantes a surgir após a extinção dos dinossauros. Basilosaurus e Peruzitos. Ambos baleias basilosaurus podiam atingir comprimentos superiores a 20 metros do focinho à cauda, e alguns eram bem equipados para se alimentar de animais com até metade do seu tamanho. Pequenos animais continuaram surgindo em novas formas ao longo de todo o Eoceno. Pela primeira vez na história de sua linhagem, os mamíferos tomaram os céus na forma dos primeiros morcegos. Eles mudaram pouco em aparência geral desde suas origens evolutivas e parecem ter desenvolvido habilidades de ecolocalização cedo, com o Icara nycteris, de 52 milhões de anos, mostrando adaptações para caçar insetos à noite usando o som. As árvores das quais esses morcegos dependiam para abrigo estavam cheias do farfalhar de roedores e aves primitivas, que por sua vez tentavam escapar das garras dos nimrávidos, carnívoros primitivos que se pareciam com tigres dente de sabre. Ágeis, esguios e bem adaptados a uma vida de caça de emboscada no topo das árvores, animais como dinictus, miófilos e nimravus seriam os primeiros sinais de que os carnívoros logo se tornariam o grupo dominante de predadores terrestres. Aos poucos, esses parentes distantes dos leões e tigres de hoje substituiriam os ungulados até o final do Eoceno, e seus futuros primos assombrariam o passado evolutivo dos nossos próprios ancestrais com uma paranoia mortal. Na época Oligocena, o mundo passou por suas mudanças mais dramáticas desde a extinção dos dinossauros. Mais notavelmente, esse período da história da Terra foi caracterizado por um declínio das densas florestas subtropicais que haviam abrigado a vida de mamíferos e aves pelos últimos 33 milhões de anos. Enquanto um ambiente completamente novo, as pradarias começaram a se espalhar. À medida que o gelo se acumulava nos polos, as condições úmidas ficaram restritas aos trópicos, em uma transição que forçou os ambientes do mundo a se aproximarem daqueles que experimentamos hoje. Globalmente, o mundo ficou muito mais seco, e as condições mais frias permitiram o surgimento de novos animais, diferentes de tudo o que o mundo já tinha visto antes. Vastas extensões de pastagens permitiram o surgimento de animais pastadores, assim como novos predadores de emboscada que eram adaptados a ambientes abertos. Algumas espécies se tornaram realmente gigantescas no Oligoceno, enquanto os mamíferos continuaram a se diversificar, e o surgimento de novas regiões montanhosas na Europa e nas Américas preparou o cenário para futuras transições nos habitats e na fauna da Terra. Nenhuma viagem ao Oligoceno estaria completa sem abordar os gigantes da Ásia Central, ou seja, os primos dos rinocerontes que evoluíram para explorar as novas condições abertas do continente. O maior dos grandes durante o Oligoceno foi o Paraceratério, um parente dos rinocerontes de pescoço e pernas longas, tão grande quanto alguns dos dinossauros saurópodes mais conservadores. Com cerca de 5 metros, ou 15 metros e meio de altura no ombro, e atingindo comprimentos de 7 metros e meio, ou mais de 24 pés, esse colosso errante pode ter pesado mais de 20 toneladas. Seu lábio preênsil, semelhante ao de uma girafa, era usado junto com incisivos afiados em forma de presas, para arrancar matéria vegetal dos galhos das árvores nas pradarias pouco arborizadas da Ásia Central.
Essa fonte de alimento abundante e de alta qualidade provavelmente permitiu que esse animal atingisse um tamanho tão imenso e seu porte os excluía do cardápio, até mesmo dos predadores mais ferozes do Oligoceno quando estavam totalmente crescidos. Alguns dos principais predadores da Terra durante o Oligoceno eram os carnívoros recém-diversificados. Os mais proeminentes eram os hienodontes. Embora esse grupo existisse desde a expansão das antigas florestas do Paleoceno, eles entraram em uma nova era durante o Oligoceno, diversificando-se em uma ampla variedade de tamanhos e formas. Esses animais eram alguns dos caçadores mais mortais da América do Norte e da Eurásia, talvez caçando em bandos para derrubar cavalos, rinocerontes e outros ungulados primitivos. Outros carnívoros, como os ninrávidos e as formas iniciais de canídeos, também começaram a se espalhar, atuando como os principais predadores mamíferos na Eurásia e na América do Norte após o declínio dos hienodontes no final do Oligoceno. Novos predadores também estavam começando a surgir no ar. Ao longo do Oligoceno, as aves de rapina parecem ter se adaptado melhor aos ambientes abertos, e uma abundância de ancestrais primitivos de falcões e águias começou a aparecer nas pradarias, estepes e áreas de arbustos da época. Outros grupos de animais, um pouco mais bizarros, começaram a surgir durante o Oligoceno. Espalhados por toda a Eurásia e América do Norte estavam os entelodontes, alguns dos animais mais impressionantes e intimidantes da pré-história. Esses onívoros corpulentos, de crânio grande, eram ungulados que, embora se parecessem com javalis gigantes, eram muito mais próximos dos hipopótamos e das baleias. O maior dos entelodontes era o Deodon, uma espécie norte-americana que podia atingir até 2 metros de altura, ou 6 pés, na altura dos ombros. Seus crânios, adornados com saliências e protuberâncias ósseas, lembravam os vistos em grandes carnívoros, e acredita-se que eles não evitavam carne. Seus incisivos, caninos e pré-molares eram todos grandes e afiados, e poderiam ter processado alimentos duros como carniça e plantas fibrosas. Não se sabe se eram predadores ativos, mas os entelodontes são frequentemente retratados como animais muito agressivos, envolvidos em lutas sangrentas entre si. Sua boca ampla teria revelado seus dentes assustadoramente afiados, que poderiam facilmente causar um ferimento fatal em uma luta especulativa de mandíbulas frequentemente recriada. Na África, um novo tipo de primata evoluía: o macaco. Enquanto os verdadeiros macacos evoluíram de primatas semelhantes a lêmures no Eoceno, eles se diversificaram enormemente no Oligoceno, com gêneros como Aegyptopithecus e Sidanius, sendo listados como candidatos ao ancestral comum dos Cercopithecidae, os macacos do Velho Mundo. Entre 25 e 30 milhões de anos atrás, no entanto, algo estranho aconteceu. Uma colônia de macacos do Velho Mundo de um gênero desconhecido cruzou o Oceano Atlântico. Claro, isso foi completamente sem intenção. Os macacos provavelmente cruzaram o mar em uma jangada de vegetação. Por pura sorte, os primatas provavelmente atordoados se viram atravessando o Atlântico, deixando as florestas africanas para uma nova vida na América do Sul. Ao chegarem ao Novo Mundo, eles evoluíram para ocupar os nichos ecológicos vagos em seu novo lar e se tornariam os ancestrais dos atuais macacos de cheiro, macacos-aranha e macacos-coruja. Continuariam a se diversificar durante o Oligoceno. Embora ainda passassem grande parte do tempo saltando entre os galhos para escapar de predadores, o tempo deles um dia chegaria. O resfriamento e a secagem que ocorreram no Oligoceno e Epoque se intensificaram novamente no Mioceno, expandindo os novos campos de gramíneas pelo mundo e, de modo geral, reduzindo a quantidade de cobertura florestal em todo o globo. Os campos de gramíneas, hoje ambientes comuns, sustentaram novos animais no Mioceno,
enquanto florestas de algas marinhas encheram os oceanos com diversas novas espécies. Os níveis de dióxido de carbono no ar e a circulação de correntes oceânicas frias ajudaram a intensificar os efeitos de resfriamento, e o mundo passaria por uma série de pequenas eras do gelo ao longo do Mioceno. Nesse período, África e Arábia colidiram com a Eurásia, mudando as correntes oceânicas e formando cadeias de montanhas, o que resfriou ainda mais o planeta. Apesar das semelhanças com o nosso tempo e das mudanças ocorridas no Mioceno, esse ainda era um mundo repleto de criaturas muito estranhas e excêntricas. Talvez as mais estranhas fossem as calicoteres, um grupo de ungulados de dedos ímpares aparentados com cavalos e rinocerontes, que evoluíram corpos e hábitos alimentares semelhantes aos preguiças gigantes. Gêneros como Calicotherium na Eurásia e Moropus na América do Norte eram comuns na vida do Mioceno e se mostraram grupos de ramoneadores muito bem-sucedidos durante a segunda metade do Cenozoico. Além disso, as verdadeiras preguiças gigantes começaram a migrar pelas Américas durante o Mioceno. Talvez a mais estranha fosse Thalassocnus, uma preguiça que evoluiu para explorar as novas florestas de algas marinhas nas costas ocidentais da América do Sul. Vivendo uma vida de transição entre a praia e o mar raso, essas preguiças eram frequentemente predadas pelas várias espécies de grandes tubarões marinhos que patrulhavam o Pacífico costeiro. A costa do Pacífico dos Estados Unidos, por sua vez, abrigou uma série de grandes pinípedes ao longo do Mioceno, principalmente o gigante Morsa Tusculus pontolis. Habituado tanto à terra quanto à água, esse gigante teria encontrado inúmeras espécies de baleias derivadas ao nadar pelo Pacífico. No final do Mioceno, todos os principais grupos modernos de cetáceos já haviam evoluído. Talvez ainda mais estranhos fossem alguns dos movimentos evolutivos feitos por aves carnívoras no Mioceno. As aves do terror, membros da família Phorusrhacidae, eram carnívoros altos e incapazes de voar, com bicos longos e curvados e garras poderosas. Restritas às Américas, as aves do terror se tornariam os principais predadores em algumas regiões durante o Mioceno, sendo rivalizadas apenas pelos tigres dente de sabre nas partes posteriores do Cenozoico. Duas das maiores e mais notáveis espécies prosperaram na América do Sul durante o Mioceno, Phorusrhacus e Kelenken. Essas aves eram capazes de derrubar presas extremamente grandes, principalmente os notungulados, que prosperavam em toda a América do Sul. No entanto, as aves do terror não foram os únicos predadores na América do Sul no Mioceno. Os marsupiais, especificamente os esparassodontes, eram carnívoros proeminentes durante os estágios finais da época. Alguns, como o Thylacosmilus, que media 1,5 metros de comprimento, eram particularmente impressionantes, com 2 enormes dentes de sabre curvados para baixo usados para perfurar as traqueias de Litoptans, parecidos com camelos e grandes roedores. Durante o Mioceno, o mundo foi apresentado a alguns dos animais mais variados, inteligentes e bem-sucedidos do planeta: os macacos. Os macacos surgiram a partir dos primatas da África, na forma de animais como o Dryopithecus, um ancestral distante dos chimpanzés e gorilas. Vivendo vidas sociais complexas nas densas florestas do centro do continente africano, esses primatas acabariam se espalhando pelo velho mundo, e logo havia macacos nas florestas de toda a África, em todo o sul da Ásia e até mesmo nas regiões arborizadas da Europa. Pliopithecus, um macaco semelhante ao gibão que usava seus longos braços para balançar de árvore em árvore, foi encontrado em rochas do Mioceno, na República Tcheca, um local que normalmente não associaríamos a macacos selvagens nos dias de hoje. No Velho Mundo, o Mioceno marcou o surgimento de uma nova ordem de gigantes: os proboscídeos.
Enquanto os antigos parentes dos elefantes evoluíram a partir de ancestrais semelhantes a hipopótamos no Eoceno, eles desenvolveram a forma elefantina reconhecível no Mioceno, adquirindo longas trombas preenseis e presas curvas e afiadas que podiam ser usadas para cavar o solo e a casca das árvores em busca de alimento. Um dos proboscídeos mais impressionantes do Mioceno era, sem dúvida, o Dinotério, um gênero amplamente distribuído que podia ser encontrado em várias espécies na Europa, África e Ásia. Uma espécie europeia, o Dinotério gigante, acredita-se que podia atingir 4 metros ou 13 pés de altura no ombro e podia pesar até 13 toneladas. Em outro lugar, nas florestas pantanosas das montanhas do Mioceno Cáucaso, talvez o proboscídeo mais bizarro do registro fóssil fez sua morada. Platybelodon danovi era um antigo parente dos elefantes que usava sua mandíbula inferior maciça como uma pá para cavar plantas aquáticas. Seus incisivos inferiores frontais se tornaram ferramentas largas e achatadas para ajudá-lo nessa tarefa, enquanto continuava a manter uma longa tromba para segurar e manipular seu alimento. As épocas finais do Cenozoico representam, em termos geológicos, um piscar de olhos, abrangendo pouco mais de 5 milhões de anos, mas tamanha era a diversidade de vida nesse período que dificilmente faltará espécies para abordarmos. No Plioceno, o mundo continuou a experimentar as tendências de resfriamento e secagem que vinham caracterizando o Cenozoico desde o início do Oligoceno. Os ambientes e continentes do mundo se assemelhavam muito aos que vemos atualmente, com florestas temperadas e boreais se deslocando para o norte. Os habitats de savana tropical se tornaram comuns ao sul do Equador, com a África, América do Sul e Ásia experimentando grandes expansões desses habitats em suas respectivas regiões. Os níveis do mar globalmente estavam cerca de 25 metros mais altos do que hoje, já que relativamente menos gelo estava sendo armazenado em geleiras. No entanto, isso mudaria em um futuro não tão distante com o início do Pleistoceno. Durante o Plioceno, também vemos o surgimento de muitas das cadeias de montanhas mais famosas do mundo, incluindo os Alpes na Europa, o Himalaia na Ásia e as montanhas rochosas na América do Norte. Essas cadeias de montanhas impactaram profundamente os habitats ao seu redor, criando desertos, áreas de vegetação rasteira e planaltos onde novas formas de vida se estabeleceram. Uma das mudanças evolutivas mais notáveis na vida animal durante o Plioceno foi o surgimento dos primeiros animais que poderiam ser definidos como humanos. Embora ainda estivessem longe do nosso próprio gênero, Homo, os macacos australopitecinos foram os primeiros primatas do mundo capazes de andar eretos por longos períodos de tempo. Australopithecus afarensis foi uma dessas espécies que prosperou no Grande Vale do Rift, na África Oriental, de 4 a 3 milhões de anos atrás. Eles eram cobertos de pelos, tinham mandíbulas e dentes robustos como um gorila, e ainda passavam tempo nas árvores, mas eram o próximo passo no caminho para a humanidade. Esses primeiros macacos não eram, de forma alguma, predadores de topo e compartilhavam as savanas africanas com alguns dos caçadores mais eficientes até então. Os felinos dentes de sabre. Dos animais que caçavam nossos primeiros ancestrais, os felinos pareciam ter sido nossos maiores inimigos no Plioceno. Só na África, o Australopithecus teria encontrado Homotherio, Machairodus, Deinófilo e Megenterion, todos membros da família Machairodontinae, os felinos dentes de sabre. Esses caçadores evoluíram para perseguir suas presas silenciosamente, usando a grama alta da savana como cobertura. Eles atacavam quando já era tarde demais para a presa escapar rapidamente, e o Australopithecus teria sido um alvo fácil se afastasse demais da segurança da linha das árvores.
Muitas espécies desses felinos sobreviveram até o Pleistoceno e também causaram preocupação para os primeiros Homo sapiens. Se os dentes de sabre não fossem suficientes, as pastagens do Plioceno na África também viram o surgimento de muitos gêneros modernos, principalmente o pantera. Leões e leopardos teriam sido adversários aterrorizantes para os primeiros macacos que andavam eretos. E, especificamente, os leopardos são considerados os caçadores mais prolíficos dos primeiros humanos na África. Notavelmente, o animal mais famoso do Plioceno não é mamífero, pássaro ou réptil. É um peixe. 4 milhões de anos atrás, as águas superficiais do Oceano Atlântico eram o lar de um tubarão diferente de todos os outros, Otodus megalodon. Imortalizado na cultura popular e na mídia, esse tubarão definitivamente extinto foi um dos predadores de topo mais icônicos de toda a pré-história. As estimativas de comprimento máximo para esses peixes variam de 14 a 24 metros, ou entre 47 e 80 pés, e a grande quantidade de dentes de megalodon fossilizados ao redor das costas do planeta mostra que, durante o Plioceno, esse foi um predador de topo particularmente bem-sucedido. O megalodon compartilhava seu território e provavelmente competia com um mamífero, Livyatan melvillei, o cachalote macropredador. Acredita-se que media de 13 a 16 metros, ou 45 a 60 pés, e possuía mandíbulas fortes com dentes gigantes. Era uma baleia que caçava outras baleias. Tanto o megalodon quanto o Livyatan caçavam os ancestrais das atuais baleias de Barbatana, presas colossais para sustentar seus corpos gigantescos. O Pleistoceno é o ato final do período pré-histórico do Cenozoico, antes do mundo entrar na era moderna do Holoceno, há cerca de 11.700 anos. Essa época é caracterizada pelo avanço e recuo das camadas de gelo, o que resultou em flutuações extremas do nível do mar à medida que as eras do gelo terminavam e começavam. As mudanças climáticas causaram o surgimento e extinção de muitos animais grandes e, principalmente, permitiram o surgimento do homem. Na época do Pleistoceno, os seres humanos evoluíram de Homo habilis, um dos primeiros usuários de ferramentas que ainda mantinha braços longos para se locomover pelas árvores, até Homo sapiens, a nossa própria espécie. Durante esse percurso, várias espécies humanas surgiram da nossa linhagem. O Homo erectus foi a primeira espécie humana a sair da África, onde evoluiu tanto para os neandertais quanto para nós mesmos. Logo estaríamos atravessando o globo, e ao final do Pleistoceno já havíamos alcançado todos os principais continentes do planeta. Em nenhum lugar o Pleistoceno é mais bem definido do que na estepe dos mamutes. Essa colossal extensão de planícies abertas e varridas pelo vento se estendia da Europa Ocidental até o leste asiático e abrigava muitos dos animais mais conhecidos da Era do Gelo. Aqui, nossos ancestrais entraram em contato com ursos das cavernas, leões das cavernas, hienas das cavernas, o alce gigante irlandês, Elasmotherium, o rinoceronte lanudo e o mais famoso de todos, o mamute lanudo. Esse era um ambiente imprevisível, onde cada dia era uma luta para nossos ancestrais antigos sobreviverem. Mas, contra todas as probabilidades, nós conseguimos. Nossos ancestrais caçavam esses animais. Competiam por espaço nas cavernas com alguns dos maiores carnívoros da Terra, e coexistiam e cruzavam com outras espécies de humanos aqui. Nas Américas, uma variedade totalmente nova de animais aguardava os primeiros humanos que cruzaram da Eurásia para o que hoje é o Alasca. Preguiças gigantes como Megatério e Eremotério teriam sido extremamente difíceis de caçar, com suas garras imensas e estaturas assustadoramente altas. Junto com elas, caminhavam os mastodontes, parentes americanos dos mamutes, que também haviam chegado à América do Norte.
Arctodus, o maior urso do registro fóssil, estaria presente em todo o continente norte-americano, enquanto o mais famoso felino dente de sabre de todos os tempos, Smilodonte, podia ser encontrado em várias espécies tanto no norte quanto no sul. A megafauna surgiu e foi extinta no Pleistoceno em todo o mundo. A Austrália foi palco de marsupiais gigantes como Procoptodon, o canguru de face curta, e Diprotodon, um parente gigante do vombate. Répteis enormes como Varanus priscus atuavam como predadores de topo aqui e representavam ameaças significativas para os primeiros australianos, enquanto Thylacoleo, o leão marsupial, caçava das copas das árvores. Lêmures gigantes e aves-elefante habitavam as densas florestas de Madagascar, enquanto Gigantopithecus, o maior primata que já existiu, vagava pelas florestas da antiga China. Ao que parece, a cada passo, nossos ancestrais tinham algo a temer, caçar ou admirar. Apesar da ausência de mamutes, tigres dente de sabre e preguiças gigantes em nosso mundo, ainda vivemos na era Cenozoica até hoje. Nossos ancestrais logo começaram a formar as primeiras civilizações do mundo em todo o planeta quando começou o Holoceno, um período geológico no qual ainda estamos. Nesse período, alteramos o mundo além do reconhecimento, e não há como saber o que pode vir a seguir para o Homo sapiens. À medida que as novas eras da tecnologia e das viagens espaciais surgem diante de nós, estamos à beira do que alguns cientistas chamaram de Antropoceno, a Era do Homem. Será que continuaremos a espalhar nossa influência pelas estrelas? Ou há algo completamente diferente reservado para a nossa espécie? O tempo dirá.